Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa 16ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, é interessante a gente pensar que Jesus, ele usava as parábolas para ensinar as pessoas. E as pessoas mais simples conseguiam compreender tudo que Jesus estava falando, principalmente porque ele falava numa linguagem acessível às pessoas. Meus irmãos, minhas irmãs, o problema está exatamente aí. A pessoa que fala numa simplicidade, a pessoa que evangeliza com essa simplicidade, consegue atingir o coração das outras. Jesus, ele não usava termos difíceis. Jesus, ele não se preocupava em medir palavras, talvez acertadas no sentido gramatical ou no sentido de atender às necessidades dos mais eruditos. Jesus falava do coração. E quando ele falava do coração, muitas pessoas não conseguem entender essa linguagem, ou seja, a linguagem do amor. Por isso que Jesus disse: eles têm olhos, mas não enxergam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. E infelizmente, até o pouco que eles têm vai ser tirado, porque eles vão ficar de fora desse conhecimento. Eles vão ficar de fora de entenderem essa linguagem tão acessível que Jesus fala e pratica. Uma vez, Jesus rezou agradecendo a Deus porque revelasse essas coisas aos pequenos. Por isso, porque os pequenos, eles se abrem à graça divina. Eles se abrem àquela fala que não vem apenas enraigada, que não vem apenas encharcada de palavras talvez difíceis ou escolhidas. Não. Eles se abrem à linguagem mais perfeita de todas, a linguagem do amor. Como nós já ouvimos, um cantor muito famoso dizer, e aí a gente também escuta na carta de São Paulo aos Coríntios, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens, se não tiver amor, nada seria. Jesus, ele falava do amor, com amor, mas para amar. Por isso que os grandes entendidos não conseguiam compreender, porque eles estavam fechados
ao amor e também para amar. Os discípulos não compreenderam, mas eles estavam entrando na escola de Jesus. Eles estavam começando a entender a linguagem do amor. E por isso que Jesus disse: a vocês é dado conhecer, porque eles estavam começando a se predispor, a acolher tudo aquilo que Jesus estava falando ao coração de cada um deles. E quando Jesus falava ao coração de cada um deles, havia aquela metanoia, ou seja, aquela mudança de vida. Isso não aconteceu no coração de Herodes, no coração de Caifás, no coração de muitos grandes que não se deixaram tocar por essas palavras repletas de amor e ternura que emanavam do coração e dos lábios de Jesus. Talvez um ou outro, por exemplo, José de Arimateia, Nicodemos, também começaram a entrar nessa escola de Jesus. Mas outros que não quiseram abrir mão do seu poder, do dinheiro, que não quiseram se igualar aos pequeninos de Deus, eles se fecharam. Meus irmãos, minhas irmãs, falar com amor, ouvir com amor, é a proposta de Jesus, é a metodologia de Jesus. Por isso, ele conseguia tocar muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, doentes, todos acorriam até Jesus, não somente para serem curados do seu físico, mas e principalmente do seu espírito, porque suas palavras tocavam o coração. Suas palavras, elas enchiam o coração das pessoas de fé, de amor, de esperança, de vontade de escutá-lo cada vez mais. Que nós possamos ter sempre palavras de amor para falar para as pessoas. Que nós tenhamos sempre palavras acertadas, no sentido de palavras que traduzam a simplicidade, a ternura, o amor e a misericórdia de Deus. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe sempre. Amém.